Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o que? Nós vamos criar o nosso primeiro projeto aqui no Visual Studio, o famoso Alô Mundo. Vamos lá? Bom pessoal, já estou com o Visual Studio aberto aqui na minha máquina e nós vamos criar o nosso projeto. Para isso, basta clicar aqui, ó, criar um projeto. Ao fazer isso, o Visual Studio nos mostra os modelos de projeto, porque ele permite você criar vários tipos de projeto. Projeto para web, para mobile, desktop e vários outros tipos. Tá? Então aqui nós vamos escolher um tipo de projeto, um modelo de projeto, que é esse daqui, ó, aplicativo do console. E para ficar fácil para você, vocês vão fazer o seguinte, ó, aqui nos filtros que existem na ferramenta, vocês vão vir aqui no terceiro, ó, e vão selecionar o tipo de projeto que você quer desenvolver. Eu quero desenvolver um projeto para console. Pronto. E aí ele vai me dar todos os templates disponíveis aqui. Qual que nós vamos escolher? Nós vamos escolher esse aqui, ó. Cadê? Deixa eu encontrar. Aplicativo do console.net Framework. Então vou selecionar, vou clicar em próximo. E agora, pessoal, ele exibiu uma nova tela para mim, para eu colocar o nome do meu projeto. Então, você vai querer criar um projeto. Qual é o nome desse projeto? O nome do nosso projeto vai ser Alô Mundo. Nunca utilizem caracteres especiais como acento, cedilha, tá? Utilizem apenas caracteres como caixa alta ou caixa baixa e, obviamente, sem espaço, porque o espaço é um caractere especial. Danilo, mas e se eu colocar, vai funcionar? Vai, mas não é muito interessante, tá ok? Às vezes pode apresentar algum problema e você vai descobrir depois que é por conta desses caracteres especiais. Detalhe, local onde ele vai salvar a sua aplicação. Então, no caso aqui eu vou deixar na pasta padrão. E o nome da solução. O que seria essa solução, pessoal? O Visual Studio, ele pensa da seguinte maneira. Eu vou criar uma solução, tá? E essa solução pode ser composta por vários projetos. Então, dentro dela eu posso ter mais de um projeto. Uma coisa muito comum que a gente costuma fazer aqui no Visual Studio, eu crio uma solução, por exemplo, sistema financeiro. Dentro dessa solução, eu vou ter vários projetos. Um projeto mobile, um projeto web, um projeto desktop, um projeto em modo console, um projeto para bibliotecas. Todos esses projetos podem conversar entre si ou podem trabalhar de maneira isolada, mas eu já tenho essa possibilidade de criar uma solução e agrupar todos esses projetos junto. Então, por padrão, quando você vai criar um novo projeto, ele cria uma solução e dentro da solução ele cria um projeto, ok? No nosso caso aqui, o nome da nossa solução eu vou colocar como aula 01, tá? Só isso. Então, dentro da minha aula 01, eu vou ter aqui o Alô Mundo, beleza? Estrutura. Aqui ele fala qual framework você vai utilizar. O que seria esse framework, pessoal? Pense nele como se fosse um conjunto de software que lhe fornece recursos para você criar o seu programa, tá? Então, a Microsoft ela tem o .NET Framework, que tem um montão de coisa lá que facilita a nossa vida. Feito isso, pessoal, selecionado tudo isso, nós só vamos clicar em criar. Pronto, ele já vai criar a nossa solução e dentro dela vai ter o projeto Alô Mundo. Compreenderam? Então tá aqui, já criou para nós a nossa solução. Eu vou ter aqui na minha tela, pessoal, do lado direito, o gerenciador de soluções. O que seria esse gerenciador de soluções? Ele me mostra tudo que tem dentro da minha solução, todos os arquivos do meu projeto ou dos meus projetos, tá? Para exibir o gerenciador de solução, vocês devem vir aqui, ó, exibir gerenciador de solução, né? Ou melhor, gerenciador de soluções. Se estiver já aparecendo, não precisa fazer nada. Do lado esquerdo
ele está exibindo, pessoal, o nosso programa. Então, dentro do nosso projeto Alô Mundo, ele já criou o arquivo que representa o nosso programa, nosso arquivo principal, que se chama program.cs. E antes de nós começarmos a programar, fazer o nosso famoso Alô Mundo, eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Aqui dentro do nosso gerenciador de soluções, olha que interessante, eu tenho a minha solução que chama Aula 01. Dentro dela eu tenho o meu projeto Alô Mundo. Dentro do meu projeto eu tenho os seguintes arquivos: o program.cs, que é o nosso algoritmo que nós vamos programar. Eu tenho o app.conf, que é o arquivo de configuração do nosso projeto. Eu tenho aqui as referências, que são as bibliotecas que eu posso utilizar dentro desse projeto. E eu tenho as propriedades aqui, que são as configurações do projeto. Tranquilo? Ah, Danilo, é muita coisa. Não se preocupe, pessoal. Comentei para vocês ficarem sabendo o que tem dentro de um projeto. O que nos interessa agora é o arquivinho program.cs, tá? Que é o nosso algoritmo aqui, é onde nós vamos programar. Aqui dentro, pessoal, já vem uma estrutura básica pronta, que nós vamos conhecer em todos os nossos encontros. Eu vou comentar com maiores detalhes, vamos utilizar, vamos aprender a criar várias coisas aqui. Mas agora eu vou fazer um overview do que existe dentro do nosso program.cs para vocês. Aqui em cima eu estou definindo as bibliotecas que eu posso utilizar aqui dentro do meu algoritmo, dentro do nosso arquivinho program.cs. Namespace é o espaço de nome, tá? O que seria esse espaço de nome? É uma forma de eu agrupar, organizar os meus arquivos dentro dos meus projetos e dentro da minha solução. Internal class é a classe que eu estou criando aqui. E dentro dessa minha classe existe um método chamado main, que é onde tudo acontece, tá? Então, tudo que eu vou programar nesse primeiro momento com vocês vai acontecer aqui dentro. Tudo que eu vou desenvolver vai ter que ser dentro desse método chamado main. Danilo, eu não sei nada do que é isso aí que você acabou de comentar. Tranquilo, pessoal. Nós vamos aprender durante os nossos encontros, tá, ok? Então, a primeira coisa que vocês devem fazer aí, pessoal, é o seguinte. Vocês vão vir aqui dentro do main e nós vamos criar o nosso primeiro comando, tá? Eu vou chamar de comando, mais para frente vocês vão entender que isso aí não é um comando, é um método, uma função presente na linguagem, tá? Mas não se preocupem, então pensem que é um comando. Como que eu executo o meu comando aqui dentro do meu programa, pessoal? Console.writeLine, olha, já até preencheu para mim. Então eu tenho um comandinho aqui presente na linguagem C#, que funciona para projetos em modo console, que serve para exibir uma informação para o usuário. Então é um comando de saída, pessoal. Ele exibe uma informação, um dado para o usuário na tela do computador dele, tá? E como que funciona esse comando? Um detalhe importante, você deve escrever da maneira correta. Então, eu não posso escrever write com W maiúsculo, com W minúsculo, o line com L minúsculo, porque não vai funcionar. O comando já é bem específico, tá? E como que eu faço para exibir uma informação na tela? Dentro dos parênteses, pessoal, eu vou colocar a informação que eu quero exibir. Então, por exemplo, eu vou mostrar o número 10. Só venho e coloco 10 aqui dentro, tá? E aperto iniciar. Ele já vai funcionar. Só que olha só que interessante. Ele vai abrir uma telinha, vai fechar essa telinha e você não vai visualizar nada. Por quê? Porque na hora que ele termina a execução do seu programa, do seu algoritmo, ele fecha a aplicação. Então aqui nós vamos colocar um outro comando, ó, console.readkey, ou melhor, vou colocar aqui readline, que serve para ler
vários dados do usuário. Mas depois nós vamos aprender o que é esse readline. Tá, okay? Não se preocupem com ele. E agora, clique em iniciar. Se vocês fizeram de maneira correta, pessoal, vai aparecer o número 10 na tela e um cursorzinho piscando aqui, ó. Se eu apertar o Enter, ele fecha a aplicação. Olha que legal. Então nós aprendemos aqui um comando que se chama console.writeLine, que serve para exibir dados na tela. Então tudo que eu colocar dentro dos parênteses, eu consigo mostrar na tela. Se eu coloquei o número 10, vai aparecer o número 10. Se eu colocar o número 20, vai aparecer o número 20. Correto? Aí se eu quisesse mostrar o meu nome, eu conseguiria? Conseguiria. Eu posso fazer da seguinte maneira, pessoal. Utilizando aspas duplas, eu escrevo meu nome aqui, ó, Danilo Filito. Se eu clicar em iniciar, ele vai rodar a minha aplicação e vai exibir o Danilo Filito ali. Viram que interessante? Então o comando writeLine, ele escreve na tela e pula para a linha de baixo. Correto? E o que ele escreve? O que você colocar dentro dos parênteses. E o que eu posso colocar aqui dentro dos parênteses, pessoal? Posso mandar o comando writeLine exibir textos, números para o usuário, tá? E como que eu faço? Quando eu quero colocar um número, basta apenas colocar o número aqui. Ele vai exibir esse número para o usuário. E nós chamamos esses números de constantes. Por quê? Porque o 10 nunca vai deixar de ser o 10. O 20 nunca vai deixar de ser o 20. Então, isso aqui é uma constante para o programa, para a linguagem de programação C#. Tá, ok? E é uma constante numérica. Tá? Porque utilizando constantes numéricas, eu consigo efetuar contas. Nós vamos ver isso aí nos próximos encontros. Então eu posso pegar e somar o 20 com o 10 aqui, por exemplo, ele vai me mostrar o resultado. E com relação a textos, pessoal, eu digo que isso aqui é uma constante literal, tá? É um texto. E para que eu consiga trabalhar com textos com constantes literais, todo texto tem que estar entre aspas dupla. Compreenderam? Senão não vai funcionar. Por que isso? Tem uma lógica. Porque se eu escrevesse aqui simplesmente Danilo Filito, ele vai pensar que esse Danilo Filito pode ser um monte de coisa, pode ser um comando de dentro da linguagem de programação. Como por exemplo, ó, deixa eu voltar aqui as aspas duplas. A palavrinha que eu comentei com vocês, namespace, é uma palavra reservada, utilizada para informar o que eu vou criar um espaço de nome. Vou agrupar algo dentro do meu programa baseada no nome Alô Mundo. Using, mesma coisa. É uma palavra reservada que serve para indicar o seguinte. Ó, eu vou utilizar uma biblioteca, tá? Que se chama tasks. Então, por isso que nós utilizamos as aspas duplas. Compreenderam? Mas não fiquem preocupados, pessoal. Nós vamos fazer vários exercícios aqui vocês vão tirar de letra. Tá, ok? E o comando readline, ele tem outro objetivo que eu vou explicar para vocês em encontros futuros. Mas só para tirar aquela duvidazinha assim, para não ficar no ar, ele é um comando de entrada, que eu consigo ler dados do teclado no momento que o usuário pressiona o Enter. Tá, ok? E aqui, olha só que legal, o nosso programa, ele vai ter 3 linhas de código, pessoal, praticamente. Que vai ser a seguinte, Olá, Danilo Filito. E a segunda aqui, console.write. Bem-vindo ao curso de programação C#. Pronto. Ó. E olha só que legal, pessoal. O que indica para a linguagem de programação C# que eu finalizei um comando, que acabou aquele comando. Então, vamos dizer assim, quando na língua portuguesa eu quero indicar que
eu finalizei um pensamento, acabei, eu mudo de parágrafo, vamos dizer assim. Aqui eu uso o ponto e vírgula. O ponto e vírgula serve para indicar para a linguagem C# que esse comando acabou. Então, na hora que ele encontrar o ponto e vírgula, acabou o comando. Então, logo abaixo vai começar outro comando. Então, reparem que toda vez que eu tenho ponto e vírgula, significa que aquele comando acabou. Tranquilo? Vou dar um play novamente. E o nosso Alô Mundo está pronto. Ó. Seja bem-vindo ao curso, coloquei AU, né? Curso de Programação C#. Beleza, pessoal? Gostaram? Ah, Danilo, mas tem uma coisa que você não comentou, que é... O que são essas chaves aqui, ó? Essas chaves, pessoal, elas servem para delimitar o conteúdo de algo na programação. Ah, Danilo, não entendi. Reparem só. Lembra que eu comentei com vocês que o namespace serve para criar um agrupamento? Então, tá, estou agrupando algo por meio do nome Alô Mundo. E onde começa esse agrupamento? Ah, começa aqui, onde ele achou essa chave. E onde termina? Termina aqui. Ah, você está criando uma classe que se chama Program. Onde essa classe começa? Começa aqui. E onde ela termina? Termina aqui. Ah, você está criando uma ação dentro dessa classe, um método que se chama main. Aonde esse método começa? Começa aqui e termina aqui. Compreenderam? Então, ela serve para identificar o conteúdo de algo dentro da programação aqui. Beleza? Dentro de um método, dentro de uma classe e várias outras coisas. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro encontro. No nosso próximo encontro, nós vamos criar a nossa primeira aplicação, vamos dizer assim. Nós vamos utilizar o comando de saída, writeLine, para criar um programa que tem como objetivo efetuar a tabuada de um número, como por exemplo do número 2, do número 3, do número 5. Tá ok? Então, pessoal, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.